Olá! Neste vídeo eu vou mostrar para vocês as atualizações que houveram no sistema NSA Professor para o perfil de coordenação. No menu Cadastro, PTD atual, a parte de gerenciamento de itens, que não é novidade para vocês, porém, a partir desse semestre 2022, o sistema permitirá fazer o controle dos itens por componente, diferente do que era antigamente, que o gerenciamento era por módulo. O sistema NSA, agora, ele consegue identificar os componentes de uma forma permanente. Então, independente da virada do semestre, onde inicia-se uma nova matriz curricular, o NSA agora identifica os componentes por um código. E esse código ele vem através do catálogo de requisitos do Centro Paula Souza. Então, para o preenchimento, a unidade deverá fazer o sincronismo das matrizes curriculares para obter o que nós chamamos de IDCR, que é o ID do catálogo de requisitos. Isso significa que o componente de artes para o curso, no meu exemplo aqui, MTech PI de administração, ele vai ser sempre 85, ok? Então, na virada do semestre, na virada dos anos, que inicia-se uma matriz curricular nova, o componente vai ser o mesmo, a não ser que o plano de curso mude, ok? Então, os itens que vocês cadastrarão aqui permanecerão disponíveis e organizados sempre. Só haverá necessidade de fazer alteração nesses itens caso o componente mude. O plano de curso mude os componentes. Caso contrário, não. Então, eu vou fazer um exemplo aqui, dois exemplos, da organização dos itens do componente de artes, que faz parte da Base Nacional Comum Curricular, da área de linguagens, e vou fazer também um exemplo de um componente da formação profissional, aplicativos informatizados, para vocês verem como vai ficar o gerenciamento dos itens a partir de agora. Então, começando pelo componente de artes IDCR 85. Vou buscar. Aqui, provavelmente vocês já estão cientes da mudança que houve na BNCC dos planos de curso de primeiro ano. Essa mudança incorporou no sistema competências e habilidades centrais definidas pela BNCC, pelo plano de curso do Centro Paula Souza. Então, essas competências e essas habilidades, elas já vêm carregadas. Vocês não vão precisar cadastrar de todos os componentes que fazem parte da Base Nacional Comum Curricular. Então, são componentes das áreas da BNCC, ok? Então, todos os componentes que fazem parte das áreas da BNCC, as competências e as habilidades já estão pré-definidas. E isso faz com que não abra a possibilidade do professor escrever, criar competências e habilidades fora desse padrão. Por enquanto, ainda é possível fazer a clonagem. Então, nesse semestre, vocês vão ver ainda competências e habilidades que vêm de semestres anteriores. Mas, à medida que o semestre correrá, nós vamos trabalhar para que somente as competências e habilidades atuais do plano de curso novo sejam utilizadas. Bom, então, para um componente da BNCC, não há necessidade de fazer cadastro de competência e habilidade. Porém, vocês podem incluir, seguindo o que eu falei do IDCR, vocês podem incluir bases e instrumentos pré-fixados para o professor somente selecionar. Então, além das competências e habilidades que ele já vai selecionar,
Isso eu vou explicar no vídeo dos professores. Também é possível selecionar as bases e os instrumentos, fechando o cadastro manual deles. Isso com certeza facilitará o preenchimento e a correção do documento. Então aqui, ó, eu vou fazer um exemplo de preenchimento, imaginando que eu estou com o plano de curso dessa habilitação, fui lá no componente de artes e vi as possíveis bases tecnológicas ou conhecimentos e temas previstos no plano de curso. Então eu posso vir, eu peguei aqui um exemplo, eu posso vir, copiar e colar. O sistema identifica o copia e cola separando por Enter. Então, quando os itens estão lá no plano de curso separados por Enter, vocês vão organizar para que o sistema identifique cada item com a separação de um Enter. Vale ressaltar que lá no plano de curso tem, pelo menos nas bases tecnológicas, itens e subitens. Aqui eu oriento que vocês coloquem os itens e os subitens separados por ponto e vírgula, ok? Mas considerando uma única base por item, ok? Então, a base e os seus subitens em cada linha, para ficar bem organizado e facilitar na leitura do documento. Então, aqui eu coloquei duas bases. E aqui eu tenho essa mesma possibilidade de cadastrar os instrumentos que eu quero. Porém, os instrumentos da ETEC estão disponíveis aqui. Isso também não é novidade. Esses instrumentos eles são cadastrados pelo sistema de gestão e podem ser organizados, decididos nas reuniões que vocês têm pedagógicas e cadastrados de uma forma geral. Ok? Então, cadastrar os componentes, os instrumentos que são mais trabalhados nos componentes. E você, como coordenador, pode incluir aqui, além dos instrumentos cadastrados pela ETEC, que são mais instrumentos gerais, vocês podem incluir, além deles, um instrumento específico, ok? Então, digitei o meu instrumento, dei Enter e o sistema incluiu. Fazendo isso, vocês podem corrigir caso há necessidade. Então, clica duas vezes, corrige e salva, ok? Desativa, certo? Desativou, ele para de ser exibido para o professor. Eu quero voltar a ativar. Eu venho aqui, tico isso aqui, ó, somente ativos, busco, ele vai me mostrar todos novamente, eu ativo. Desativou, ele desaparece para o professor. A exclusão, ela só é possível se aquele item nunca foi usado por nenhum PTD. Se ele já foi usado, o sistema não permite excluir. Aí é só desativar. Então, vamos supor que nós já definimos todas as competências, habilidades, bases e instrumentos. Eu vou fechar o cadastro dos itens feitos pelos professores. Então, eu tico aqui, ó, e a partir de agora, todos os PTDs do componente de artes, da habilitação de ADM, MTEC ADM, com IDCR 85, estão fechados para cadastramento. O professor não vai conseguir mais cadastrar bases e instrumentos. E por se tratar de um componente da BNCC, ele já naturalmente não conseguirá mais cadastrar competências e habilidades. Elas já estarão disponíveis para seleção. Caso você precise fazer alguma manipulação posterior, ajustes, inclusão, é só vir aqui e acessar essa tela a qualquer momento, ok? Vou mostrar para vocês agora um componente que não faz parte da BNCC, aplicativos informatizados. Vou buscar aqui somente os ativos. Notem que ele não traz competências e habilidades, porque ele não faz parte da BNCC. Então, componentes que não fazem parte da BNCC e também que nesse momento não fazem parte da primeira série, ok? Porque essa reforma do plano de curso está acontecendo gradativamente e somente a primeira série está fechada com as competências e habilidades nesse momento,
Então, eu estou cadastrando aqui um componente da formação profissional que pertence à primeira série. Competências, habilidades, bases e instrumentos segue a mesma lógica. Para o preenchimento das competências e habilidades, vocês sabem que cada competência tem as suas habilidades. Então, é necessário fazer primeiro o cadastramento das competências. Então, vou pegar o exemplo aqui, ó, de 4 competências, ok? Vou colar aqui. Então, ele já tem para mim o número de cada uma, as competências. Eu dou ok. Lembrando que isso aqui pode ser buscado diretamente do PDF do plano de curso, ok? Então, observem bem se as competências estão sendo cadastradas corretamente. E aí, em cada competência tem as suas habilidades. Então, vou colocar aqui, por exemplo, na competência 1, eu vou colocar 2 habilidades. Então, eu tenho que ticar a competência que eu quero, incluir a habilidade, colar aqui, né, Ctrl V, e aqui eu vou colocar a habilidade 1 e a habilidade 2. Ok? Então, ó, a habilidade 1.1, onde 1 é o número da competência, ponto 1 é o número da habilidade. Aqui a mesma coisa, 1 é o número da competência, ponto 2 é o número da habilidade. E aqui eu vou cadastrar também da habilidade 2. Eu venho aqui da competência 2. Eu venho aqui, então, tiquei a competência 2, vou incluir. Então, aqui eu tenho 2.1, 2.2. Esse cadastramento, como eu disse, vocês vão fazer apenas uma vez. E o sistema vai manter isso no histórico organizado para sempre, até que o plano de curso deixe de oferecer, por exemplo, aplicativos informatizados e passe a oferecer outro componente. Ok? Caso contrário, ele vai se continuando, né? Todo semestre ele dá continuidade nesse mesmo cadastro. Vocês não precisarão fazer isso todos os semestres. Vou incluir aqui os instrumentos da ETEC e está pronto. Vou fechar o cadastro dos itens feitos pelos professores e a partir de agora esse componente, aplicativos informatizados no MTech Administração e DCR 3246, ele está fechado. Caso vocês não fechem, caso vocês deixem aberto, o professor ele vai conseguir fazer da mesma forma que ele sempre fez. Incluir os itens do jeito dele. Ele vai copiar, colar e vai cadastrar. Tá? Se você fechar, aquelas caixas de cadastro elas vão desaparecer e o sistema só vai exibir as caixas de seleção. Para vocês entenderem o processo, assistam um vídeo que vai estar anexo com esse dos professores. Outra novidade está no PTD para Claro Docente. Então, ao ter um componente em Claro Docente, vocês sabem que não existe preenchimento quando há Claro Docente, ok? Não é possível fazer o planejamento de aula sem professor. Então, vocês devem marcar os PTDs que estão em Claro Docente aqui na avaliação do coordenador. Claro Docente, essa opção aqui embaixo. Feito isso, o sistema ele vai separar esse PTD nos relatórios. Os relatórios internos e os relatórios da supervisão. Isso facilita para que a supervisão entenda que aquele PTD ele está sem liberação, sem marcar como pronto, por ser um PTD de Claro Docente. Quando o professor for contratado, é só vir aqui, remover o tique do Claro Docente, salvar, e aí o sistema permite o preenchimento. Enquanto tiver como Claro Docente, ele não permite o preenchimento. Para entender que o PTD está fechado por estar marcado com Claro Docente, aqui dentro da aba do PTD vai estar escrito, aqui ó, marcado como Claro Docente. Então observem se isso estiver sendo exibido, é por isso que o PTD está fechado e não é possível fazer o preenchimento.
ok? No relatório de entrega, nós temos aqui a opção em coluna. Então, entrando na lista, ele vai mostrar aqui, ó, claro docente. E ele vai estar marcado, tiquezinho azul, ok? E na estatística também. Então, aqui nós temos total de PTDs 341, claro docente 1, prontos 0, liberados 0. Notem que eu removi o PTD criado, porque aquilo fazia confusão. O PTD criado, ele não significa nada, ok? O que significa aqui é o pronto, que nós devemos entender que é aquele PTD entregue, que ele foi preenchido e entregue pelo professor, e os PTDs liberados, que são aqueles PTDs que já foram avaliados pela coordenação e já foi liberado para a comunidade. Então aqui nós temos agora claro docente, prontos e liberados. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado.